eterna para minha redenção. Olhai por nós. Olhai por nós. Olhai por nós. E recorremos a vós. Olhai por nós. Olhai por nós. Olhai por nós. E recorremos a vós. Vocês. Olhai por nós. E recorremos a vós. Olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós. E recorremos a vós. E sem dúvida, Deus sempre olha por todos os seus filhos. E quando buscamos, nos aproximamos deste amparo, dessa assistência que temos ao nosso dispor, da espiritualidade amiga. Os espíritos que nos acompanham, que nos orientam, estão sempre ali ao nosso lado. Mas a partir do momento, quando a gente começa a mudar a nossa faixa vibracional, dando vazão para a matéria, deixando de lado as coisas espirituais, e eles simplesmente ficam ali aguardando o momento desse retorno. Como o senhor cantou, né? Na semana passada você cantou? Não, eu cantei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava, não é? Deus está ali o tempo todo. E a gente se afasta. Eu lembro de uma historinha que o filho perguntava, né, qual era o tamanho de Deus. E aí o pai, para explicar, como explicar, né, o tamanho de Deus. E aí ele mostrou um avião lá no céu, olha aquele avião, o tamanho dele. Pequenininho, né? E depois levou ele no aeroporto e viu aquele gigante nos ares. E aí o pai, de uma forma simplificada, disse ao filho, né, o tamanho de Deus é a distância que estamos dele. E o Evangelho fala do próximo, né? Depende da distância. O Evangelho fala que quanto mais afastado do teu próximo, você está afastado de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus estamos, né? E essa doutrina é maravilhosa, porque tudo tem explicação. Vocês estão prontos para a verdade, né? Então, como Jesus falava, ao fim de todas as suas parábolas, né? Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Então lá no Violando no Além, Vivi, essa é uma música que gravou no seu último trabalho. E o Violando no Além, de Marisa Cajado, inspirava a Marisa Cajado. Marisa Cajado, para quem não conhece, é outro instrumento da espiritualidade, que trouxe muitas músicas dos cancioneiros que passaram por aqui e fizeram sucesso. E agora, como diz o nosso irmão, uma modinha agora renovada, né? Então, Violando no Além, Vivi, é o nome do CD e é o nome dessa música. Sabe de quem é? Catulo da Paixão Cearense. Então, Violando no Além. O nosso som hoje ele não está muito católico. É, porque é espírita, e tem isso mesmo. Espírita é meio estranho, né? Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Quando pego a viola e o luar cai sobre a mata, prateando a cascata, sinto o tempo evolar. Bem, gente, volta aí. Acho que no chiado
Volta de novo aí. Esse chiado, não consegui prestar atenção na música. De novo. Mas não há nada igual no universo e não tem explicação. Mas não há nada igual no universo e não tem explicação. Quando pego a viola e o luar cai sobre a mata, prateando a cascata, sinto bem que o vento vai abaixar. Bate o aroma da florada pela prata fluorescente, envolvendo tanto a gente, eu me ponho a cantar. Pode abaixar o som. Mas não há nada, solta a voz, no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. O rio desce a gemer dentro do leito, bate tanto o meu peito, vendo ele correr pro mar. Em corredeira desemboca no oceano, unindo plano com plano, nem consigo explicar. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Essa mistura é a mesma que se dá com a gente quando estamos mente a mente, unidos num só pensar. O universo é o só faz fronteira quando a gente põe barreira, por Deus Pai ignorar. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tem explicação. Mas não há nada igual no universo que não tenha explicação. Vamos a vocês. Não fosse esse coro aí, hein? Tá bom, pode tirar o retorno. Desliga, gente. É assim, se o som está atrapalhado, a gente continua cantando, né? E para mim é muito envolvente. Não sei se o violão está afinado ou não, mas não vou nem mexer agora. Porque é uma hora dessa que a gente pega a viola, né, como diz a música, e continua cantando, né? Então, na doutrina nós temos explicação para tudo, né? Tudo tem explicação. E ao longo desses quase 160 e quantos anos? 166 anos de doutrina espírita, ainda engatinhando muitos, né? E ainda não estamos preparados para essa verdade, né? Então, eu vou fazer... Vê aí, Vivi, vamos ver se dá certo. Qualquer coisa eu faço assim, ó. Corta. Tira o som. Essa é uma outra fala que todo mundo conhece. Eu vou falar e todo mundo vai completar.
Ele está lá no CD, Obrigado Senhor, viu? Mais uma para a gente fechar aqui. Eu vou falar um trecho e vocês vão falar o final, completando. Com a verdade. Buscai a verdade. Olha, tá vendo? O povo estudando. Então, com a verdade. Só aumenta mais um pouco, né? Inspirada Roberto Ferreira, viu, gente? Letra a Iris Ramazotti, melodia Roberto Ferreira. Na casa de meu pai há muitas moradas, preparai a vossa alma, não fiqueis estacionados, porque o tempo passa, não depressa na jornada, aproveita esta semente na lição aprimorada, buscai a verdade e ela vos libertará, buscai a verdade e ela vos libertará, no campo bem cuidado, se a semeadura é toda aproveitada, a terra sendo fértil, a colheita é segura, com os talentos do Senhor, na tarefa dedicada, colhereis sempre o trigo, terei chance executada, buscai a verdade e ela vos libertará, buscai a verdade e ela vos libertará, cultivai o amor do Cristo, na seara prometida, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, na luz do amor fraterno, na trilha da caridade, encontrareis o Pai eterno e vibrareis felicidade, buscai a verdade e ela vos libertará, buscai a verdade e ela vos libertará, vocês, buscai a verdade e ela vos libertará, buscai a verdade e ela vos libertará. E liberta. Só o conhecimento nos liberta. Não é verdade? Né? Dá tempo de mais uma aí? A nossa palestrante já está ali em postos, né, Stephanie? Né? Então vamos lá, no CD da Magali, no desabafo, e dessa canção. Eu estive semana passada lá no grupo da prece, e uma das trabalhadoras tão querida, Dona Neuzinha, esposa do seu Davi, né? São duas fofuras. E eu fiquei muito emocionada. E aí a Neuzinha falou assim: poxa, Magali, eu esperei tanto você cantar minha música e você não cantou. Eu falei: pode deixar, deixa anotado aí que a próxima eu canto. E ela falou: quando você começou a cantar Corações Tarefeiros, eu falei: é minha música. Aí não, depois eu vi que não era, né? E a Neuzinha, aquela simpatia de pessoa, e o seu Davi, né? Sem comentários. E eu falei para ela da minha gratidão e o carinho que eu já sentia e tenho muito mais admiração. E algo marcante que ficou para mim no dia do sepultamento da música, depois que todo mundo já tinha saído do cemitério, de repente eu olho para um lado para o outro e falei: cadê todo mundo, né? Fiquei meio estagnada. E quando eu olho mais à frente, esperando os dois de guarda, seu Davi e Dona Neuzinha ali do lado. E foram os dois me escoltando até lá. Então aquilo para mim me deu um de cada lado, me dando aquele apoio. Não que outras pessoas não dessem, mas ficou isso muito marcante para mim e eu agradeci. Não sei se ela vai estar assistindo ou não, mas eu vou cantar. Santa Casa Santa, é a música da Neuzinha. E aproveitando, gente, convido vocês para essa corrente, para envolver o nosso querido Carlinhos Conceição, esse irmão que necessita tanto, e se tudo der certo, estará conosco
mas neste momento necessita das nossas vibrações também. Esse tarefeiro do Senhor. Por isso que eu falo. Não é porque estamos na obra, na tarefa, seremos isentados de problemas. Mas 50 roupas com Jesus é mais leve, né? Pode aumentar mais um pouquinho, bebê. Pode deixar assim. Vou fazer o corpo cantar bem calmo. Pensando no Carlinhos. Aqui nessa casa eu me encontrei. E aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a paciência, recarreguei, filosofiquei com consciência. Aqui, essa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual, quando conheci a vida real, convivi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leituras e a alma da fé, recarreguei. A casa toda é santa, poço de energia, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no meio, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho. Sim, essa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, recarreguei. A casa quando é santa poço de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, dissipando dores, de transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviços, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa. Frente de serviços, frente de serviços, que a todos levanta. Pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. E é dessa energia que o nosso irmão precisa. Todo mundo vibrando em uma só voz, em um só coração. Como diz a canção que cantamos, que a música, ela é energia, ela é linguagem universal. Por ela, a nossa sintonia chega com alegria ao Pai Celestial. E neste momento agradecemos a toda a equipe espiritual que se faz presente, auscultando os corações aqui presentes nesta noite, vendo a necessidade de cada um. E com o coração aberto, estamos prontos para receber nesta noite
a palavra do Teu Evangelho, Senhor, que nos liberta, nos conforta, nos sustenta e nos alimenta. Que o Senhor abençoe a nossa querida Stephanie, responsável pela palavra do Evangelho desta noite. Que o Senhor abençoe cada um pelos seus, hoje e sempre. Hoje a gente está um pouquinho distante do povo de casa, né? Mas tá bom, vocês estão vendo, né? Ouvindo. Boa noite. Aquele que é absoluto, perfeito e puro, que é o amor de Deus. Então esse é um ponto muito importante de nós entendermos que o meu projeto de engenharia de construção de amor, eu tenho que entender que eu tenho que estar sempre muito próxima da fonte. A Magali até citou aqui o exemplo do pai que, para mostrar para o filho mais ou menos o tamanho de Deus, mostrou um avião no céu, depois um avião pousado no aeroporto. Seria mais ou menos isso também. Quanto mais próximo da fonte eu estiver, mais eu emano amor. E quanto mais distante da fonte eu estiver, menos eu emano amor. Portanto, nós somos tubo de condução, nós somos dutos de amor. Nós não geramos amor. E aí é muito interessante também, porque ainda falando sobre Emmanuel Chico, mas numa outra obra chamada Fonte Viva, também falando a respeito de amor, Emmanuel nos diz o seguinte: o amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão, mas flui como um sol, igualmente intenso para todos os seres. Percebam que ele fala a mesma coisa, só que um pouco mais complementado a respeito do que é o amor. O amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão. Por quê, gente? Porque, vamos imaginar a seguinte situação. Nós falamos a respeito de amor. Amor real, a construção do amor em nós espíritos. Qualquer coisa que eu doe, seja até algo material, um pão, um agasalho para alguém que está com frio, um dinheiro para alguém que está precisando pegar uma condução, um remédio para alguém que está doente, ou até 5 minutos ouvindo o problema de alguém. É uma doação de algo que é limitado. O amor de Deus flui como um sol, igualmente intenso para todos os seres. Imaginem o fluxo do sol, ele abarca absolutamente tudo. Então é algo ilimitado. Porque muitas vezes nós também pensamos que pelo fato de eu estar fazendo um trabalho de doação, de auxílio, e esse trabalho tem que ser feito de solidariedade, é o suficiente para eu estar construindo o amor em mim. O amor em você, a construção é um pouquinho mais profunda que isso. Vai muito além de dar e de ter, é do ser. E olha que interessante que Emmanuel fala na continuação dessa frase, ele fala assim: isso aqui muda tudo para nós. Vamos prestar atenção. E então ele falou para nós que se ele flui, o amor de Deus igualmente intenso para todos os seres. E cada criatura capta, absorve a energia do sol, do amor, na medida da sua evolução, do seu grau de recepção. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas, e às vezes até nós, algumas partes, assim, mas eu não estou nem mais conseguindo sentir Deus. É igual para todos os seres, é uma luz constante, é um fluido cósmico universal que encharca e envolve todo o planeta Terra e tudo que existe no planeta Terra, igualmente intenso para todos os seres. Porém, aí a vírgula que Emmanuel nos dá. Cada criatura capta, absorve o amor do sol, o sol do amor de Deus na medida do seu grau de recepção. Vamos imaginar, por exemplo, um sinal de transmissão. Alguém aí já teve algum problema com a antena do aparelho do seu celular e daí não conseguia pegar o Wi-Fi nem dados móveis de jeito nenhum? O sinal está lá, com a mesma intensidade, mas o teu aparelho não consegue conectar. Então, se nós pararmos para pensar sobre isso, neste exato momento, o amor de Deus está emanado sobre absolutamente todos nós almas, que somos os seres da matéria, e nós, os espíritos. Inclusive na
mesma proporção e na mesma intensidade para os irmãos que coordenam os trabalhos dessa noite. Aqui, os irmãos espirituais que coordenam o trabalho do Alvorada Nova. A minha pergunta é: nós estamos absorvendo na mesma intensidade que eles? Vocês acham que sim ou que não? Não. Porque depende da evolução e do grau de recepção. Por isso que nós temos que entender que o projeto de engenharia é esse, e que esse amor existe, e que à mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. É a justiça divina. Porque vejamos bem, vocês acham que existe algum ser, encarnado ou desencarnado, que não queira ser amado? Todo mundo quer ser amado. A pessoa que pode ter cometido os maiores crimes e as maiores atrocidades, ela deseja. Portanto, ele diz assim, ó, à mercê de semelhante bênção. Lembra que todos estamos envolvidos no amor de Deus, que é emanado, ele flui como o sol para todos nós. Nós estamos à mercê dessa bênção. Não adianta a pessoa dizer assim, troquei de mal com Deus, nem precisa gostar mais de mim, Deus. Não é você quem determina o amor de Deus até você. Você recebe, ponto. Porém, ó, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Merecimento, de novo o processo de evolução, mas aí já não é do que eu consigo captar, é do que eu consigo sentir. Porque por muitas vezes a gente fala assim também, mas não é possível, Deus me esqueceu. Você está percebendo de onde veio o amor? Você está percebendo as coisas que estão acontecendo com você? Você se entrega a este amor? E mesmo assim, essa frase também nos faz prestar atenção em algo muito importante, se nós entendermos como que é a necessidade do processo de construção de amor em nós, que todo e qualquer ser é acalentado no degrau da vida em que se encontrar por esse amor de Deus. Porque muitas vezes nós temos certeza de que alguns não são e a gente inclusive diz, isso aí nem Deus gosta. E aí a gente entra naquele processo de julgamento. E aí, pra gente, porque para nós que temos essa deficiência de amar, porque o amor para nós, de novo, ele é cheio de deturpações, porque ele está sempre intoxicado, ou maculado, ou não é sujo, mas influenciado pelas nossas emoções e pelos nossos desejos principalmente. É um pouco difícil nós entendermos a dimensão desse amor. Mas, para a gente entender um pouquinho, Emmanuel nos fala assim, a respeito do amor. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. O verme é amado pelo Senhor, tanto quanto o anjo que o representa, que representa Deus próximo desse verme. Lembra que abarca a todos, mas que a cada um é acalentado, dependendo do grau da vida em que se encontra. E aí, continuando, Emmanuel nos diz assim, para ficar um pouquinho mais forte essa ilustração para nós. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Isso é amor puro. Isso é amor de Deus. E adivinha, nós temos este amor o tempo todo sendo lançado em nós. Nós temos a centelha desse amor. Só que qual é o grande desafio? Nós conseguimos amar o anjo, nós conseguimos amar a rosa, nós conseguimos amar o pássaro indefeso, nós conseguimos amar o administrador da penitenciária, mas nós temos rejeição, repulsa. Não é nem um princípio de amor ao verme, ao espinho, à serpente, ao criminoso. Esse é só um modelo para nós entendermos, não significa que nós já conseguimos chegar lá,
mas esse é o modelo, lembra do projeto de engenharia? Da construção do amor em mim, que é a construção do amor com tolerância, com respeito, com paciência, com indulgência, que é a prática do perdão. Só que isso vai precisar acontecer um processo em mim, para que eu consiga mais ou menos me aproximar desse projeto de engenharia, porque o modelo único de amor no planeta Terra é o amor divino. Vou repetir: plasma cósmico que envolve tudo que está sobre o planeta Terra. Aí, vamos falar agora um pouquinho a respeito do projeto de arquitetura, que é a funcionalidade desse amor. Ou seja, nós já entendemos qual é o modelo de amor, ainda que a gente não consiga compreender com tanta clareza e nem que a gente consiga se aproximar dele como gostaríamos. Mas o que poderia, como é que esse amor pode funcionar? Como é que funciona a construção desse amor em mim, já que eu não gero amor, eu não sou fonte geradora de amor? Seguindo a orientação de Kardec sempre disse que duas coisas. Primeiro, que a obra não estava acabada, que a obra dele teria continuidade, assim como sempre terá, né? Todos, como a Magali falou, 166 anos só de doutrina espírita, né? Ainda tem muito que se fazer. E também Kardec já dizia que sempre se seguisse as descobertas da ciência, claro que passando pelo crivo da razão e do bom senso. Então, para falar um pouquinho a respeito do funcionamento das emoções, mais ou menos para a gente ter uma ideia primária do que é emoção e sentimento, porque lembra que onde é que macula o amor em nós? Nas nossas emoções. Lembra que nós somos o reflexo, nós somos o duto condutor. Quanto mais próximo do amor, mais próximo de Deus, mais próximo dessa compreensão, mais eu emano. E aí a gente lembra aquela frase de Jesus, que é dando que se recebe, que é dando que se recebe. Mas vamos entender, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente um conceito que está em Princípios de Neurociências, lá no capítulo 48, esse capítulo que fala sobre emoção e sentimento, que foi escrito por Eric Kandel. Eric Kandel, só para a gente saber, é um neurocientista que ainda está vivo, tá, gente? Ele está com 95 anos hoje. Ele, em 2000, recebeu o Prêmio Nobel da Medicina, de Fisiologia. Justamente, ele inclusive é conhecido como o neurocientista que ele criou uma nova mentalidade através da tudo que a neurociência traz de novo, tá? Ele está com 95 anos, está vivo hoje. Aliás, a história de vida é bastante interessante, porque ele nasceu na Áustria, né? E depois ele mudou para os Estados Unidos, se naturalizou estadunidense, em função até de uma experiência dele aos 9 anos de idade, que a casa dele foi invadida, ele não recebeu presente de aniversário, os pais tiveram que correr para a América. Né? A história dele é uma história, e engraçado é que o Eric Kandel, ele é sempre muito bem humorado. Eu até coloquei essa foto, que é essa coisa meio alegre, e ele fez descobertas maravilhosas no campo da neurociência. Então, só para a gente entender quem é que diz isso, que a gente vai saber agora a respeito de emoção e sentimento. Então, definição deste neurocientista a respeito de emoção. Ele resume, é óbvio que essa obra dele é enorme, mas resumindo ele fala assim: a emoção é uma resposta automática e fisiológica inconsciente a um estímulo externo. A emoção é uma resposta automática e fisiológica do teu corpo, inconsciente, não passou pelo crivo da sua consciência, a um estímulo externo. Eu costumo dar o seguinte exemplo: sabe quando a gente está reunido assim numa turma, numa mesa, um monte de amigos conversando, aí começa a falar a respeito de fantasma, espírita gosta muito desses assuntos, assombração, espírita gosta desses assuntos, né? Esse finalzinho do dia na fazenda, no campo, a gente gosta. Aí aquele teu amigo que está sentado do teu lado, que é muito teu amigo, ele vê que você já está ali todo, e é bom, porque não estiver falando sobre isso, já vai criando aquela aura, né? Em volta assim da gente, no ambiente. Aí o teu amigo, que é muito seu amigo, ele tem a excelente ideia de te ver assim distraidinho, e ele vem com a pontinha da unha e passa assim na sua panturrilha de baixo para cima. O que você vai fazer? Você vai derrubar a mesa, vai gritar, vai dar um circo-tico. A emoção é uma resposta automática e fisiológica, inconsciente, a um estímulo externo. Você acabou de ter uma emoção, medo.
Você acabou de tomar um susto. Mas é muito rápido, não é? Quando a gente está de pé, está todo mundo rindo, e a gente em poucos segundos, 30 segundos, já percebeu. Porque aí, o movimento seguinte, você começa a pensar assim, engraçado, só eu pulei. Será que esse fantasma apareceu só para mim? Só eu que fico tocado? E aí você começa a perceber que está todo mundo rindo. E o teu amigo se acabando de que está situação engraçado. Tem alguém que foi enganado. Quem será? E aí você começa a se dar conta, isso tudo é muito rápido, de que na realidade você foi pego numa brincadeira. O seu medo continua? Seu pavor continua? Você vai ficar com raiva desse seu amigo? Não. Na hora você até pode. Você, inclusive, como a gente é bom pra caramba, a gente já fica se programando para dar o troco assim que possível. Aquele nosso espíritozinho primitivo já pensa num jeitinho lá, na próxima, deixa comigo que eu te assusto também. Eu só dei esse exemplo para a gente entender o que é uma emoção. É uma resposta automática e fisiológica inconsciente a um estímulo externo. E nós temos as emoções das mais variadas. Raiva, ciúme, inveja, medo, dos mais variados. E o que seria um sentimento, segundo Eric Kandel? O sentimento é a emoção elaborada, absorvida, pensada e refletida. Portanto, aquele movimento seguinte, quando você vai começar a colocar ali naquele medo, as tuas experiências anteriores, a tua cultura, as suas crenças, aos poucos você vai refletindo e elaborando. Aí você cria um sentimento. E o amor não é emoção. O amor é sentimento. Portanto, o que nós temos que entender é que a matéria-prima do sentimento amor são as emoções. Porém, elaboradas, pensadas, absorvidas e refletidas. Por exemplo, se você tem sua mãe viva, eu tenho certeza que em raros casos você tem muito amor pela sua mãe, mas você nunca sentiu raiva dela? Você nunca sentiu medo dela? Então, o que acontece? Nós temos que entender que a construção do amor em nós é a lapidação, é ir retirando os excessos, é ir gerenciando e aprendendo a lidar com aquilo que contamina o amor puro. E aí vai depender de elaboração, de reflexão, de análise e de aquilo que você busca como referência de amor. Então, projeto de engenharia, qual é a referência de amor? Amor puro de Deus, que está sobre todos, flui como um sol, que cada um capta de acordo com o seu grau de recepção. Nossa, mas não é possível, essa pessoa não é nem humana, porque como é que ela consegue fazer isso? É o grau de recepção que ela consegue captar. E ela vai ser acalentada no degrau evolutivo que ela se encontrar. Senão, nós passamos de terapeutas a juízes o tempo inteiro, inclusive da nossa própria vida. E aí colocamos o amor como uma condicional ao que eu estou sentindo, ao que nós estamos sentindo naquele momento por aquelas pessoas ou por aquela pessoa. O amor passa por vários sentimentos, até pelo sentimento de nojo. Qual a mãe que nunca sentiu, ou pai ou vó, muito nojo de trocar a fralda de um filho? E ali não existia amor? A gente faz cuspido, bota Vick Vaporub e vai lá depois. Mas a gente faz. Portanto, nós temos que entender que o amor passa por isso, e o amor é isso. Então eu quis dar esse exemplo só para a gente entender que o amor é um sentimento e que esse sentimento vai necessariamente passar por uma infinidade de emoções e por oscilações emocionais. Porque senão a gente cai naquela armadilha de, ao nos encantarmos com alguém, achamos que aquela pessoa é fantástica. Ou para companheiro, ou para o melhor amigo. Aí o seu melhor amigo vai lá e te decepciona. Você faz o quê? Nunca mais me olha na cara. Aí eu me frustrei com a pessoa. Mas a frustração faz parte da construção do amor.
E aí é claro que existem amores diferentes, porque nós, dentro da nossa condição, teremos níveis diferentes. Só que nós devemos buscar em nós a solidificação deste amor, do amor puro, perfeito e absoluto, que é o amor de Deus. E aí a gente já sai do processo, inclusive, de julgamento do outro, que é o que a gente faz o tempo todo na nossa existência. O que a gente julga não está escrito. Continuando por causa do tempo, por exemplo, todo mundo conhece essa escultura O Pensador, que foi feita pelo escultor francês Auguste Rodin. Eu quis trazer essa imagem porque tem uma história que envolve essa estátua muito interessante, que eu acho que exemplifica bastante para a gente esse processo da construção do amor. Para quem não sabe, essa escultura foi feita a partir de um monólito. O que é um monólito? Imagina uma pedra gigantesca única. Rodin, em função da sua habilidade, e com certeza inspirado, pegou o seu cinzel, todo o seu material de escultura e esculpiu esta que é considerada uma das maiores maravilhas da humanidade, uma das. Só que vamos pensar bem, o Rodin, ele não foi assim, tipo, errou o dedão, peraí que eu vou colocar um pouquinho de massa aqui, ou o nariz saiu torto, não, ele pegou uma pedra gigantesca, esculpiu e chegou a esta perfeição, sem adicionar nada, ele só tirou. E aí uma certa vez um jornalista muito curioso foi perguntar para ele numa entrevista, escuta, o que te inspirou? Como você conseguiu esculpir o pensador? A resposta dele foi fantástica. Ele falou assim, a escultura já estava lá, eu só tirei o excesso. É o amor em nós, já está aqui. Nós só precisamos esculpir o excesso. E quais são os nossos cinzeres? Quais são as nossas ferramentas? Pensamentos, palavras, atitudes. É essa construção que eu devo fazer em mim. Porque esse projeto de arquitetura é por minha responsabilidade. Sim, e o próximo que vai ser minha ferramenta. Mas a minha parte de desenvolver são pensamentos, palavras e atitudes. E aí, pensando nisso, para a gente encerrar, eu vou trazer com essa imagem do pensador aí de Rodin para a gente ficar vendo, o que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios. Vou trazer só 3 trechinhos, porque essa carta aos Coríntios é enorme, que virou uma música chamada Monte Castelo, gravada pelo Legião Urbana. Muita gente acha que foi o Renato Russo que fez essa composição, e quem fez essa composição foi o apóstolo Paulo. O Renato Russo, inteligentemente, ao perceber a capacidade que isso teria de virar uma vibração musical maravilhosa, musicou um pedaço da carta de Paulo. Pensando em pensamento, palavra e atitude. Nos diz assim o apóstolo Paulo a respeito do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Eu posso falar vários idiomas, eu posso ser poliglota, eu posso ter uma oratória maravilhosa, uma dicção perfeita. Se eu não tiver amor na materialização das palavras e todo o tempo possível, e para isso vem a vigilância, eu serei como o metal que soa ou o sino que tine. E aí Paulo continua nos falando assim, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aí são os conhecimentos, aí são os pensamentos. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse um conhecimento tal que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, e aí a fé no sentido de crença, acreditar muito, mas confiar pouco, porque fé, confiança não é só crença. E ainda que de maneira tal eu transportasse os montes e eu não tivesse amor, eu nada seria. Então ele fala aqui pra gente a respeito da palavra, a respeito do pensamento, e finalizando ele diz assim, e ainda atitudes, ações, que eu distribuísse todos os bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. Qual é a finalidade da nossa existência? Aprender a amar. E de maneira mais pura possível. Não com excelência, porque não conseguiremos. Nós não geramos amor, nós conduzimos amor. Só que quanto mais próximo eu estiver do gerador principal, Deus, mais eu transmito. Quanto mais a minha antena estiver em excelente sintonia, mais eu capto. Dependendo do degrau onde eu escolha pelo meu sacrifício me posicionar no relacionamento com os outros, eu mais serei acalentada. Portanto, a construção do amor em nós tem como projeto de engenharia o amor de Deus e como projeto de arquitetura o conhecimento, a percepção de que as nossas emoções precisam ser trabalhadas para que elas sejam lapidadas, para que elas sejam depuradas e que se chegue ao sentimento do amor. Amor a todos, amor ao próximo. A um dia, lá, muitas existências à frente, nós seremos capazes de, talvez nem amar, mas compreender um pouco mais o verme, o espinho, a serpente e o criminoso. O que nós ainda não conseguimos fazer. Mas esse é o processo. E para finalizar, eu termino com aquela mensagem que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas é do verdadeiro amor que Jesus nos falava, que implica num monte de aprendizado, sacrifício e exercício. É isso, gente, que nós continuamos aqui nosso encontro de amor. E agora é o pessoal da casa, Magali e o pessoal para continuar. Gente, muitíssimo obrigada, que nós temos um final de semana fantástico, com muito amor, muito. É isso aí. Mais um recadinho para nós. E enquanto a Stephanie falava lá no começo, eu já estava com a mente na Epístola de Paulo aos Coríntios, pensando, né, que Paulo falou que a fé pode ir embora, né? E só o amor permanece, a esperança também, a fé e a esperança. Tá vendo? A cabeça já vai, né, Claudinha? E uma música gravou a Epístola de Paulo aos Coríntios, está lá no CD Dom Supremo, que fala desse amor de Deus. Eu ia iniciar o trabalho com o amor de Deus, mas eu não achei a letra e fiquei insegura de errar. Mas agora eu vou fazer essa com vocês, nos preparando já para esse novo momento, né? Vou diminuir um pouquinho a luz para a gente poder. E eu lembrei de uma outra música também, Claudinha. O amor é o caminho que conduz, né? E somente os homens aos páramos da luz. E somente o amor, fraternidade. Pode soltar aí para a gente nos preparar agora para o passe. Canção do Amor da Luz. Está lá no Dom Supremo também. Uma versão. O amor talvez é como o sol nas trevas de ontem. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro,
E cá nós estamos, porque hoje, sem dúvida, o amor se fez, não é, Dani? Estávamos lá atrás falando mal, vilipendiando Jesus, e hoje estamos aqui unidos neste lindo coro musical, né? Então, vamos para um passe e lembrando sempre, mesmo aquele que já está se sentindo renovado, né, cheio de energia, fortalecido, lembra também porque você de alguma forma contribui com aqueles que necessitam, né? Então, vamos ao nosso passo.